Fala pessoal, eu sou o Diego do canal Mangás e Mais e hoje trago para vocês mais um vídeo de review, desta vez falando de Your Name, uma obra adaptada de Makoto Shinkai. Este mangá foi publicado no Japão em 3 volumes entre os anos de 2016 e 2017 e é uma adaptação de uma animação de mesmo nome que foi muito premiada lá fora e é classificada como um seinen, ou seja, voltado para o público adulto masculino. Aqui no Brasil a JBC também publicou uma primeira versão com os 3 volumes entre 2017 e 2018 e em 2019 lançou a sua versão de volume único com preço de capa de R$ 49,90. Essa versão que eu tenho aqui é da reimpressão que ocorreu em 2023 e veio com preço de capa de R$ 69,90, bem mais salgado. Este material vem em capa cartão, sem orelhas e também sem sobrecapa. O miolo é em papel pólen, as medidas são 13,2 por 20 centímetros em 496 páginas. E se você quer saber mais sobre a história sem spoilers e conferir um pouco da arte deste mangá, fica comigo que eu mostrarei para vocês. Bom, antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que eu não danifiquei a lombada deste material. Vocês podem ver que ela está aqui retinha, né? Mais ou menos retinha. Mas eu vi algumas imagens na internet que me deixaram bastante apreensivo. E por isso, quando eu fiz a leitura deste material, eu tomei um cuidado redobrado para justamente não quebrar essa lombada. Afinal, é um material mais grosso, né? E você percebe que não tem tanta robustez, digamos assim, no sentido de salvaguardar a qualidade, né, a lombada em si. Pois bem, a história começa então acompanhando um pouquinho da vida da Mitsuha, que é uma colegial que mora em uma pequena cidade no interior do Japão. Logo, a vida que ela tem é considerada por ela própria como sendo algo bastante monótono, pois ela se sente presa em um local que quase não dá opção alguma para um adolescente se divertir. E na cabeça dessa garota, então, tudo seria mais fácil se ela fosse um menino e morasse em Tóquio, porque na visão dela os garotos podem quebrar regras, desrespeitar os pais, fazer tudo o que quiserem, e a metrópole, além disso, lhe daria várias opções para se divertir pelo tempo que quisesse. Acontece que a Mitsuha acorda e fica bastante confusa, né? Porque seus familiares e colegas de sala de aula a indagam constantemente se ela está bem, né? No dia anterior, o comportamento dela foi muito estranho. Porém, a Mitsuha ela não se recorda de nada em relação ao dia anterior e ela se pergunta, né? Quem que escreveu no caderno dela a pergunta "Quem é você?". Até que após um evento tradicional da família da Mitsuha, em que ela é vista produzindo saquê de arroz após mastigar o produto, né, para que ele seja fermentado depois, a Mitsuha tilta e ela pede mais uma vez, né, pelo seu desejo de ser um menino morando em Tóquio. Do outro lado nós temos o Taki Tachibana, que é um garoto que mora em Tóquio e é bastante atarefado, né? Além dos estudos, ele trabalha em um restaurante e precisa viver com o seu pai, com quem ele parece assim não ter uma relação muito próxima, apesar de não ser uma relação de inimizade. Então o que ocorre é que, por alguma razão, esses dois adolescentes estão trocando de corpo um com o outro, o que gera situações no mínimo curiosas, né? Como por exemplo o Taki apalpando o corpo da Mitsuha, ou então a Mitsuha estreitando a relação do Taki com a veterana que é responsável ali pelo restaurante em que ele trabalha, e acaba gerando ciúmes nos outros rapazes que trabalham lá. Essas trocas ocorrem de 2 a 3 dias por semana, porém, em um determinado momento, essas trocas cessam completamente e o Taki decide ir atrás da Mitsuha, né, da cidade do interior que ela mora. Então, munido de desenhos que representam a cidade, que ele via enquanto estava no corpo da Mitsuha. Infelizmente aí eu já não posso contar mais o que aconteceu, porque
seria dar spoilers para vocês, mas eu fiquei bastante impactado com o que o autor preparou é, na história, né, dentro da história, e não que fosse algo completamente inesperado, porque o desenvolvimento da trama, né, vai te dando algumas pistas de que aquilo de fato ocorreria, mas ainda assim, né, foi algo que eu não gostaria que tivesse acontecido. Então, o Taki precisa, de alguma forma, mudar o passado para que ele tenha um futuro junto com a Mitsuha. Ele acaba se apaixonando por ela, mas tem um agravante dentro de toda essa história aqui, que é o fato de que eles meio que se esquecem um do outro. No começo me pareceu um filme do início do século, sabe? Aqueles de comédia, de troca de corpos, que eu nunca conseguia passar da chamada, sério, eu não conseguia assistir aqueles tipos de filme. Assim, aqui, gente, eu até vou parar de mostrar para não ir muito adiante na história. O desenvolvimento da história foi muito bem interessante, e de certa forma eu fiquei satisfeito com o final, mesmo acreditando que poderia ser melhor, né? E isso, claro, pensando naquilo que eu gostaria que ocorresse dentro desta obra. Portanto, eu dou uma nota 8,5 para a história que nós temos aqui. E é legal, eu confesso que eu não conhecia essa obra, inclusive nunca assisti a animação, fiquei interessado em assisti-la. Penso que se for bastante semelhante à pegada que tem aqui, dá até para assistir junto com a minha esposa e as minhas meninas, e eu tenho certeza que elas irão gostar também. Com relação aos personagens, eles são muito carismáticos. Você se sente ligado a eles, né? Tanto o Taki quanto a Mitsuha, e ao ponto de você sentir o desespero e a angústia do Taki em busca da resolução do problema que ele descobriu que tinha. Isso te faz torcer pelos personagens, né? Não é qualquer obra que te dá essa sensação, né, de você ficar aí torcendo para que as coisas deem certo. Você quer ser mais do que um leitor passivo da história. Sensacional. Então eu dou uma nota 8 para os personagens que estão demonstrados aqui. Você sente também que há uma evolução, né, em relação a eles com o passar das páginas. E por fim, em relação à arte, ela é bonita, mas eu não considerei que fosse muito melhor do que a arte que eu normalmente leio. Mas certamente ela está acima da média, tanto na construção dos cenários que são pintados aqui, ou então na caracterização dos personagens. Portanto, eu dou uma nota 7,5 para a arte. Por fim, a média final é 8, e eu recomendo a leitura deste material se você é alguém que gosta aí de um pouco de drama misturado com sobrenatural, e o tema central da obra é de fato o romance entre estes dois personagens. Como eu disse, é uma obra que me emocionou, claro, não ao ponto, né, de O Cão que Guarda as Estrelas, por exemplo, mas me trouxe, como eu citei anteriormente, né, aquela emoção, aquela torcida para que as coisas no final deem certo. Então esse vídeo vai ficando por aqui. Se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito. O meu muito obrigado. Eu sou o Diego do canal Mangás e Mais. Até mais.